Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. 5h20, nós vamos agora a Petrópolis. Nós tivemos na última atualização dos números da cidade atingida pelo temporal nesta semana, na região serrana fluminense, o número de momento de 110 vítimas, 110 mortos, ainda muitas pessoas desaparecidas. As equipes de buscas continuam atuando por lá. Quem atualiza pra gente a situação de momento é o repórter do Grupo Bandeirantes do Rio de Janeiro, Gustavo Slema, está conosco aqui nos Bastidores do Poder. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos que nos acompanham. A gente segue aqui acompanhando o trabalho de voluntários e também do governo do estado num ponto de apoio no bairro do Alto da Serra, um dos bairros mais afetados pela tragédia do temporal que atingiu a cidade de Petrópolis na última terça-feira. Ponto de apoio esse que foi montado numa Escola Estadual Rui Barbosa. Neste momento, diversos voluntários e também funcionários, servidores do governo do estado trabalham aqui na questão de distribuição de doações e também na arrecadação de donativos que não param de chegar. Inclusive uma fila tanto para o recebimento desses donativos por parte de familiares que perderam suas casas e também parentes, como também uma outra fila para a chegada, o recebimento dessas doações. Mais de 1.000 pessoas foram atendidas apenas hoje. A gente lembra que Petrópolis decretou um estado de calamidade pública por conta do forte temporal que destruiu praticamente o centro histórico da cidade na última terça-feira. A gente vem acompanhando não apenas o trabalho aqui do governo do estado, como também de outros órgãos, como o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Polícia Civil e Polícia Militar também, que montaram força-tarefa aqui também para montar um apoio aqui a toda a população. Gustavo Sleman, direto de Petrópolis, e agora à tarde uma região do bairro 24 de Maio teve que ser esvaziada por causa de um novo deslizamento. Situação muito complicada por lá, né, Lana? Desculpa, viu? Acabou errando aqui, errei o N pelo N, Lana. O solo está muito encharcado, que gera lama, que gera dificuldades para as equipes atuarem naquela região. Que não é, a gente destacou inclusive ontem aqui, né, Lana, a questão da recorrência de chuvas na região serrana do Rio e recorrência de tragédias que sempre vem neste momento a dúvida por que elas acontecem, por que elas se repetem naquela região. Porque falta investimento, Cris. Essa é uma resposta das mais óbvias, né? Porque chuva todo ano tem, não na proporção que aconteceu esse ano, mais de 250 milímetros em 24 horas, que era o previsto para o mês. É surpreendente? É. Uma série de fatores influenciaram no resultado climático, os fatores climáticos influenciaram nesse resultado. Ainda assim, o estrago poderia ter sido menor se o mínimo tivesse sido feito em investimento. Tem uma arte, eu conversei mais cedo com o professor Paulo Canedo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele mapeou os rios, essa imagem que você que acompanha a gente ao vivo está vendo agora no YouTube, ele mapeou os 3 rios da cidade, um em azul, um em verde, que é o Quitandinha, e um em rosa ali no canto. O destaque dessa imagem é que ali na área central da cidade, onde a gente viu aquelas imagens de corredeira por cima do asfalto, parece que o rio está correndo por cima do asfalto, é porque foi exatamente isso que aconteceu. 2 importantes rios da cidade se encontram na região central e eles se chocam e entram nos túneis subterrâneos, cortando a cidade naquela linha laranja. Ali onde eles se chocam, por conta do excesso de água da chuva, a corredeira ficou enorme. A correnteza ganhou muita força e os rios transbordaram, invadindo as ruas da cidade. Só que aquele pontilhado rosa ali no canto, se você por um acaso não tem a imagem, um desses rios, uma obra em um desses rios, esse pontilhado, levaria essa água para evitar o encontro entre as águas de 2 rios. Um túnel canalizando este rio. Este túnel começou a ser feito. O recurso, primeiro que é uma obra que já tem mais de uma década, né, que não avança, não é só uma questão desta gestão atual, mas o dinheiro foi liberado em 4 anos, começou a pingar dinheiro do governo federal para o governo do estado para que essa obra avançasse. E o que aconteceu? Nada, absolutamente nada. A obra não avançou. E isso poderia ter ajudado a reduzir os impactos da chuva,
né? Se as obras tivessem avançado. A estrutura que está aí colocada na cidade já tem pelo menos 20 anos, sem nenhum tipo de atualização para o cenário que a gente já conhece, né? Que a gente vive hoje. Então, é um alerta que foi feito importante por esse pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que mostra claramente que ali só para localizar quem percebe na imagem, o encontro desses dois rios no centro da cidade, na linha verde, na linha rosa ali, o centro é onde fica o obelisco. Do lado é onde fica o Morro da Oficina. O Morro da Oficina foi aquele deslizamento mais grave, que as imagens também mostramos o antes e depois no Jornal da Band, fica muito claro que a terra cede e desce arrastando tudo que tem pela frente, mais de 80 casas derrubadas, completamente destruídas e, como a gente sabe, um número de mortos ainda que está sendo calculado porque tem muitos desaparecidos, soterrados, pessoas que sumiram. No dia de hoje tem uma imagem também muito chocante, Cris, pode tirar o mapa já, obrigada pessoal. Tem uma imagem muito chocante do dia de hoje, que é um grupo tentando escapar de um ônibus que está sendo arrastado pela correnteza ali. E é mais ou menos nessa região central da cidade que isso aconteceu, porque o rio Quitandinha foi o que recebeu o maior volume de água e ele encontra com esse outro rio e eles se chocam. E essa é a imagem que você está vendo aí também para quem está acompanhando a gente ao vivo, desses ônibus boiando no meio de uma avenida que foi tomada pela água do rio. Parece realmente que o rio está correndo por cima do asfalto e as pessoas estão tentando se salvar. Uma corda foi amarrada num poste, algumas pessoas conseguiram sair do ônibus, mas dali para frente a imagem vai ficando mais e mais desesperadora, porque a corda arrebenta e nem todo mundo consegue escapar e a correnteza vai ficando mais e mais forte, um rio é engolido pela água e as pessoas são arrastadas por essa correnteza, muitas ainda desaparecidas, Cris. É uma imagem chocante, né? Porque demonstra a força da água que corre naquela região, a força da correnteza que simplesmente leva 2 ônibus coletivos desses grandes de cidades, né? Como se fossem barcos, né? Pequenos numa corredeira muito, muito, muito forte naquela região de Petrópolis. Claro que a questão de chuvas não é um problema só do Brasil. Na Europa é o principal problema abordado pelas autoridades por lá.